conveniente. Revolução dos bichos é a mesma coisa. Tem que ter muito cuidado em citar a revolução dos bichos. Sabe? Então, tipo, tem que ter muito cuidado para você, tipo, exatamente, colocar uma citação e você não conseguir ligar essa citação ao tema que você está falando. Certo? Então, gente, que título vocês votam para a gente colocar? Coloquem aqui. Boa noite, Andrômeda. Que título vocês votam nessa redação? Mas Ah, calma sim, eu vou aí, repetir. professor. O senhor está falando redação do estilo Enem ou estilo vestibular em geral? Enem. Isso não precisa de título, necessariamente. É algo Não precisa. opcional. Exatamente. Não precisa, mas é sempre bom. Ok. É sempre bom. Eu vou discordar em silêncio. Eu não vou Hum. perder meu rap primário hoje. Não, mas eu vou falar para você o porquê de ser bom. Porque mostra que você tem um domínio argumentativo. Você consegue sustentar o seu título na sua argumentação. E eu vou explicar, eu vou ainda no final da aula, gente. Eu não sei fazer enquete. Alguém pode fazer para mim? Alguém que consegue? Alguém que sabe? Algum dos tutores? Eu faço, Hortência, professor. tá aqui os títulos de novo, que eles querem votar. Mas eu vou explicar para você, Andrômeda, do porquê. A gente sempre tem que se pautar no simples, né? Isso é uma coisa que todo mundo, eu imagino que todo mundo tem em mente. A gente sempre tem que se pautar no simples. E você não colocar o título realmente é muito bom. Mas você colocar mostra para o corretor que você tem um domínio. Então, o que eu falaria para vocês? Eu vou dar um spoiler já sobre o título. Deixem para pôr o título no final. Porque você já vai ter a redação pronta, você vai ter a redação toda argumentada e você consegue fazer tudo. Você consegue tirar o seu título justamente da argumentação que você fez. Entende? Aí a Adriana colocou. Talvez eu fechei os olhos, eu não fechei os meus por causa de título. Às vezes pode ser sim. Mas o título é muito bom. O título ele rende ele demonstra que você sabe o que você está falando. Então, tipo, eu sei que é problemático, eu sei que é, mas num sentido argumentativo é bom ter. Pode falar. Olha, assim, na minha opinião, eu já fui uma pessoa que eu gosto de colocar título e tudo mais. Só que eu, como uma vestibulanda, que infelizmente já estou indo em quais anos de guerra, meu Deus do céu? Vou fazer meu terceiro Enem esse ano, não é o quarto, porque deu uma merda em 2021, mas enfim, outro dia eu conto essa história. E assim, eu já fui defensor de título, mas depois de eu vencer o Enem 2 vezes, na realidade, e ano passado eu saí da sala do Enem chorando com o tema de redação, eu fiquei 10 minutos tentando entender aquela merda de redação. Quer dizer, o tema não foi uma merda, na verdade, mas é porque era muito específico. Então, assim, colocar para mim, na minha opinião, para mim colocar o título é muito desgastante, assim, e eu prefiro usar a linha para você, tipo, como eu posso explicar? Para você utilizar para fazer alguma retomada, que, por exemplo, na conclusão, eita, trocinho chato, mas recomendo e realmente é o melhor. Que quando chegar na conclusão, e aí você faz aquela retomadinha dos pontos principais da sua redação, tipo, por tais motivos, aí você começa a fazer sua proposta de intervenção, né? Realmente é bom fazer essa retomada, e aí aquela linha pode ser usada como retomada, ao invés do título, entende? E às vezes, mesmo que você não faça o título, às vezes não dá nem para fazer retomada, sabe? Porque realmente a argumentação é um negócio muito extensivo, você tem que realmente deixar tudo muito bem detalhadinho, quando você vai fazer algum repertório, na parte da introdução, realmente tem que ter toda aquela contextualização, tem que mencionar as palavras-chave, entende? É um negócio muito complexo, você tem que escrever aquelas coisas miudinhas, sabe? Oh, meu Deus, atrapalheira, senhora amada. E assim, eu já não tô aguentando mais, pra mim, eu não aguento mais título, entendeu? Eu prefiro não pôr título, eu só vou pôr título na FUVEST. E se eu passo na FUVEST, né? Porque FUVEST é uma prova demoníaca. Enfim, era essa a minha opinião que eu queria mandar. Não, eu tava mutado, gente.
Não, tá certo. Obrigado pela sua opinião, Andrômeda. Mas eu sou defensor do título, gente. Então, tipo, usem. Não, mas é sério, a Andrômeda colocou um ponto muito bom. É difícil de você encaixar. Por isso que eu falo que a gente sempre tem que ter a redação inteira para a gente poder fazer o título. Entende? Então, tipo, mas, gente, eu vou falar do título no final, tá? Então tá, galera, vamos lá. Votem, gente, votem na enquete, votem na enquete. Certo. Tá, vamos lá então. Muita gente, tipo, poucas pessoas votaram, mas a maioria votou na primeira. Então, galera, para a lição de casa, para a próxima aula, hein? Vamos anotar aqui. O título da redação de vocês vai ser esse daqui: Influência da manipulação dos algoritmos na atualidade. Agora a gente vai falar desse título aqui. Como que vocês fazem uma introdução disso daqui? Eu quero que cada um escreva uma introdução, quem conseguir, claro. Escreva uma introdução desse título. Daí depois que a gente conversar sobre isso, eu vou falar a introdução que eu escrevi para a aula de hoje. É porque, ó, Adriana, então, a gente vai fazer junto em conjunto, sabe? Tipo, é porque se a gente for tipo, ficar discutindo cada coisinha, a gente vai perder muito tempo. E a gente tem muita coisa para falar disso. Mas a gente pode dar uma. Eu posso dar uma. A gente pode dar uma discutidinha aqui em alguns argumentos chaves para a gente pôr. Alguém tem alguma ideia? Mandem aqui, argumento chave para a gente falar. Talvez o acesso de crianças e adolescentes sem supervisão Sem nas redes supervisão sociais. nas redes sociais. Opa, isso. Não tem a regulamentação ainda da internet aqui no Brasil, quer dizer, regulamentação vírgula, né, das redes sociais. Poderia mencionar sobre isso, sabe? Que teve até uma certa polêmica no ano passado a respeito disso, que tem pra gente ler hoje em dia, mas naquela época do Enem não teve, em 2019. Não, mas vamos pautar esse tema que é de 2018 nos moldes de hoje. Não vamos pautar como se a gente estivesse lá em 2018, vamos falar de hoje. Então, falar a Basílio, respeito disso. Basílio, pode falar. Oi? Oi, pode falar. Pode falar. Desconecta o fone. Desconecta o fone, desconecta o fone. Qual o tema, Matheus? O tema é manipulação das redes sociais. Ah, então eu vou ter, então acho que eu vou ter a terceira. Oi? Como assim? Eu vou ter lá na enquete, né? Ah, sim. Ah, não, mas o título ficou com o do Manassés. Eu vou mostrar aqui para você. Calma aí. O título é esse aqui, ó. Calma aí. O título é A Influência da Manipulação dos Algoritmos na Atualidade. Ah, Ó, tá. o Lucas mandou aqui, introdução. Ultimamente, os gráficos mostram que nos últimos anos, nos últimos tempos, a manipulação tem crescido por causa de várias pessoas que tentam influenciar e controlar os comportamentos causados pela grande influência. Ó, vamos um pouco com calma nisso daqui. Eu vou passar a palavra para você, Maria Esther. Você, Maria Esther. A gente pode citar compras. Tipo, tem uma teoria que as pessoas dizem que quando a gente pensa ou fala algo alto,
o Google ou algo do tipo sempre vai atrás. Aí quando você entra na rede social, tem algo referente ao que você quer, entende? Tipo, eu quero Sim. uma bolsa de academia. Eu falei isso alto para uma amiga minha. Quando eu vou entrar no Uhum. Instagram, aparece nos algoritmos, bolsa de academia, coisas sobre academia, essas coisas. Então influencia Sim. muito na compra, na vestimenta, no estilo. Uhum. Sim, exatamente. É, Lucas, eu vou comentar um pouquinho sobre a sua, a sua introdução. Do seguinte, a Adriana já comentou, já correu, já queimou um pouco a linha do que eu ia falar, mas você tem que comentar principalmente sobre os gráficos que você está citando. Você tem que citar as coisas que você está colocando, tem que colocar a referência delas. Eu já vou mostrar a minha aqui para vocês verem, mas, tipo, você tem que falar, tipo, segundo tais dados, nós temos que tal coisa está aumentando e tal, e tal, e tal. Ou, daí, tipo, manipulação tem crescido por causa de várias pessoas. Que pessoas? Não, manipulação tem crescido por conta de, tipo, tipo, guerra digital, por conta de influenciadores, tipo, servidores de influência, sabe? Não por pessoas, mas por empresas, por órgãos estatais, às vezes até, que fazem do compartilhamento dessas notícias. Pode falar, Andrômeda. Galera, eu tenho um repertório perfeito para isso. Eu acabei de lembrar. De lembrar das redes, pô, documentário da Netflix, que bombou em 2021 e tal. O Lucas Comentário já comentou disse? dele. Uhum, o Lucas comentou Foi? dele. Que bom, que bom. Sim, aham. Eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu escrevi, a introdução que eu escrevi, e com o título. Acho que esse aqui. Esse aqui. Então vamos lá. Todos conseguem ver? Todo mundo consegue ver? Certo, então dando joinha, beleza. Então, galera, é o seguinte. A minha redação, como que eu começaria? Como que seria o meu título? A manipulação midiática da indústria cultural. Como a indústria capitalista se infiltra no entretenimento social. A introdução seria o seguinte: segundo os dados do IBGE, tem-se que, no ano de 2018, 64,7% da população brasileira acima dos 10 anos utilizava a internet de maneira contínua e sequencial em seu dia a dia. Aqui vocês estão vendo que eu já citei 2 dados do texto de apoio. Esse número exorbitante de quase 130 milhões de pessoas, eu arredondei para 65%, para quase 65%, então dá que é mais de tipo, metade da população, por causa que na época a população brasileira estava em 200 milhões, aproximadamente. Somando a um acesso precoce à internet, peraí, deixa eu ler de novo. Somado a um acesso precoce da internet, desculpa, tem que ler desde o começo, senão perde o sentido. Esse número exorbitante, de quase 130 milhões de pessoas, somado a um acesso precoce à internet, pode incentivar uma mudança sutil aos conteúdos expostos à população e, inevitavelmente, ditar um comportamento social baseado nas notícias mais relevantes ao feed individual do usuário. Aqui, gente, vocês veem que essa introdução aqui, ela tem 5 linhas e meia, vamos dizer aí. 5 linhas e meia. E nessas 5 linhas e meia, eu já citei 3 dados que a gente tinha no texto de apoio. Alguém tem alguma crítica que eu escrevi? Pode falar, João. Pode falar, João. Se você conseguir ligar a câmera. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estão me Tô ouvindo? sim, pode falar, pode falar. A minha dúvida é em relação ao título, Uhum. porque, assim, o que até então eu tinha conhecimento era que não era necessário pôr título da redação. Sim, não é necessário, mas é bom.
É bom? É bom. Uhum. Mas eu vou falar do título mais pra frente. Tipo, eu vou dar umas dicas pra vocês por causa tipo, uma dica de como fazer o título, mas no final da, da redação, não no começo. Outra dúvida também com relação à introdução. Uhum. O senhor acha que cairia bem usar eleições na introdução? Eleições na introdução. Mas como que você encaixaria as eleições aí? Por exemplo, na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos em 2016. 2016 não. Certo. 2000 Foi em 2016, sim. Foi 2016, né? Que Uhum. É houve 2 anos casos antes da nossa. de isso, quando, se eu não me engano, a Rússia interferiu nas eleições americanas através das redes sociais. Uhum. Sim. Ó, se você conseguir encaixar, você pode pôr. Você pode pôr tudo. Por exemplo, falou muito Beleza. por causa que dita comportamentos daí. A interferência da Rússia nas eleições dita um comportamento. Porque influenciou muita gente a votar nele. Ou influenciou muita gente a não votar no concorrente que eu não lembro quem era. Era a Hillary Clinton, né? Então, eu via só Andrômeda concordando com a cabeça. Então, é isso daí. Ah, e o Adriana, sim. Só para comentário aqui. Dia a dia é sem hífen, tá, gente? Eu escrevi por causa que atualmente está uma discussão enorme dentro do campo da linguística sobre o hífen. Então, eu lembro que eu tenho um professor, Emílio, ele é professor de História da Linguística, e ele estava comentando, e eu peguei um pouco do traço dele, de que o hífen agora ele está facultativo. Você coloca se você quiser, e eu coloquei no dia a dia. Mas, gente, o hífen tá uma regra que vale uma aula inteira de 2 horas para falar sobre. Mas o correto é sem hífen. Mas é isso aí. Mas, João, você fez uma colocação muito boa. Por causa que, sim, dita comportamento. Você pode colocar certinho o seu pensamento. Você só tem que conseguir encaixar isso no seu texto. Conseguiu, é sucesso. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Alguém tem alguma crítica à minha introdução? Pode falar, gente. A gente está aqui para isso mesmo. Olha, já que o senhor permite, achei que o Brasil fosse falar primeiro. Mas, assim, não é uma crítica mesmo, porque a introdução está ótima, tá? Gostaria de deixar isso a priori, como se utilizavam os antigos vestibulandos, né? Mas eu sou uma pessoa que eu só tô acostumada a ver, tipo, redação, nota 1000 do Enem, tipo, que é algo mais prático, vamos dizer assim, que segue um certo padrão, que aí no final da introdução sempre faz menção aos dois argumentos que você utilizaram no texto. Tipo, até segue na sequência, né? Você faz referência ao argumento que você vai usar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, quando eu pego uma redação para ler, eu já olho assim, sabe? Eu acho que os corretores também olham assim, sabe? Pelo que eu vejo os professores comentando, etc. Meus professores no plural, porque nesses anos tudo acompanha um monte de professor. E aí eles comentam que o corretor de redação do Enem lê muitas redações quando pega, né? Tipo, 100, 200 redações por dia. Então, eles fazem um negócio mais prático, tipo, já detecta algumas coisinhas e tudo mais para saber se segue um padrão. Então, eu sou acostumada com esse padrão dos dois argumentos, mas dois argumentos não, de fazer menção aos dois argumentos que vão ser utilizados, se a pessoa for usar realmente dois argumentos, né? Porque quem que vai ser o maluco por 3? Enfim, na introdução, fazer essa referência para deixar explícito também o projeto de texto, que isso é na competência 2, se eu não estiver enganada, não é? Sim. 2.
Então, e aí já desse certo modo que você planejou aquele texto, porque você está fazendo menção, o que você vai falar no desenvolvimento, na introdução, e você vai fazer menção a isso também na conclusão. É como se as peças estivessem se encaixando, sabe? Sim, exatamente. Aí era isso. Só que agora, ó, eu só vou te dar um contra-argumento. Pode falar. O meu argumento 1 e o argumento 2, ele tá aí. Só que ele não tá na introdução. Vou até subir um pouquinho para você ver. Agora você me pegou. Agora você me pegou. Não, tudo bem. Calma, gente. Alguém conseguiu ver onde tá o argumento 1 e o argumento 2? Alguém consegue chutar onde que eles estão? Andrômeda, você quer falar onde eles estão? Pode falar, Ju. Pode falar, Ju. Eu gostei da Exatamente, o título dividido em duas partes. Então, gente, ó, olha, o texto todo trabalha para vocês, gente. O título não tá lá só para vocês, tipo, vai falar sobre isso. Não, o título ele faz parte da sua argumentação. Entende? Então, tipo, fiz a minha introdução, apresentei os argumentos. Argumento 1 e argumento 2 já está exposto no título. Entende? Daí vocês vão retomar. Daí, como que eu faria a argumentação disso? Vamos ver depois, quando a gente for falar de argumentação. Mas é que na hora ele estava um pouco abaixadinho aqui, não deu para ver, mas entende? Exatamente, o título dividido em duas partes. Gente, o título, isso é uma outra dica. Anotem, gente, dica de ouro, gente. Tudo do texto importa. Tudo do texto importa. O seu título, por isso que eu falei que é importante você pôr o título, por isso que eu defendo o uso do título. Por causa que o uso do título, ele mostra, absoluto cinema, exatamente. O uso do título mostra o seu domínio da língua. Exatamente. É mais fácil vocês fazerem isso. Sim, vocês não colocarem título e depois colocarem... E isso que eu coloquei no título, no final. Não tem problema. Entende? Tipo, é até mais fácil. Só que você mandar uma dessa aqui, assim, é muito melhor. Sabe? Então... Que bom que vocês gostaram, gente. Que bom que vocês gostaram. Eu tava esperando que alguém falasse isso. Porque, pô, mas onde que tá os argumentos que você não apresentou? Então é aí. Parabéns, Andrômeda. Muito obrigado. Eu fui Bom, gente. cobaia, ó. Então, mas é. Bom, gente, então, ó. Vamos se pautar nisso daqui agora. Eu não fiz a argumentação ainda. Porque eu queria ver se a gente conseguia pelo menos chegar a comentar a argumentação, só que já quase 9h30. Mateus, Então, gente... Oi, pode falar, Basílio. Que eu ia falar sobre a argumentação, mas eu ia falar sobre a introdução. Eu escrevi a introdução, chat, e aí eu não soube escrever a fonte, não. Eu ia escrever baseado no mesmo texto que vocês estão escrevendo. Não sei se deu certo. Você tá com ele aí? Você escreveu num papel? Não. Você escreveu no seu celular mesmo? Eu andei escrevendo, lendo o que estava no WhatsApp, tentei ver alguma coisa. Sim. Sim. Ó, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Pode repetir? Eu fiz uma introdução no chat. Você fez? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Deixa eu procurar aqui para você. Desculpa ter passado, Basílio. Deixa eu ver aqui. Aqui. Nos últimos anos, dados estatísticas mostram que tudo que nós pesquisamos nas redes sociais... Nos últimos anos, os dados das estatísticas mostram que tudo que nós pesquisamos nas redes sociais, pesquisamos uma coisa
E logo depois aparece vários anúncios com o mesmo tema. Ó, Basílio, o que eu falo? Você pegou bem o cerne do... Desculpa. Peraí. Você pegou muito bem o cerne do que os textos de apoio estão falando. Mas duas coisas da sua introdução. Ela está muito curta. Ela está bem curta para uma introdução. E você tem que... A citação, eu vou ensinar na próxima aula como fazer. Como que a gente vai citar os dados. Mas ela tá no tema certinho, assim, tipo, nos moldes certinho para você fazer. Mas a gente tem que se atentar a duas coisas. Tamanho dela, ela tá curta, ela tá pequena. Segunda coisa, três coisas, na verdade. Um pouquinho da gramática. Eu sei que é difícil escrever no celular. Eu sei como que é difícil mesmo. Mas uma redação a gente tem que sempre se atentar à gramática, tipo, coesão verbal. E a gente não pode deixar o argumento solto. O argumento que você fez aí, ele tá muito solto no quesito de, tipo, nos últimos anos, os dados de estatísticas, quais estatísticas? Mostram que nós pesquisamos, não pode usar nós na redação. Lembra que eu falei no começo? Não pode usar nós. Tem que falar, tipo, mostram que sempre que alguém pesquisa alguma coisa nas redes sociais, essa coisa logo aparece como anúncio por conta de um algoritmo. Entende? Você nunca pode usar o nós nem o eu. E você tem sempre que se pautar no que está nos textos. Você se pautou certinho, perfeito. Só tem que refinar um pouquinho mais os argumentos. Certo? Beleza? A gente vai ver mais disso nas próximas aulas. Não se preocupa. A gente vai ter bastante disso. Gente, rapidinho, alguém passou a lista? Ou não passou ainda? Ainda não, professor. Ainda não? Você não quer já passar? Já é 9h30 já. Eu não tenho a lista. Bom, tudo bem. Então eu vou passar ela daqui a pouquinho quando eu terminar a aula aqui. Então, gente, voltando aqui à minha introdução. Certo, gente? Ó, vamos passar rapidinho aqui agora. Já vamos iniciar a argumentação e eu vou deixar... A aula termina sempre às 10. A gente sempre estourando umas 10h05, 10h10, mas nunca depois disso. Não, mas viu, Basílio, da redação, eles vão te passar os dados. Não se preocupa, eles vão passar os dados. Podia usar, aqui pode errar, aqui não tem problema nenhum errar. Certo? Vamos voltar lá. Vamos falar do meio da redação agora. Para quem não estava no comecinho, eu só queria falar que como a gente começa uma redação? A gente começa uma redação como tudo na nossa vida, a gente começa do começo. Então agora a gente já está no meio da redação. Andrômeda, quer ler a primeira partinha, o primeiro tópicozinho? Tá, pode ler? Pode ler. Uma boa argumentação, assim como a introdução, deve sempre estar pautada nos textos apresentados no apoio. Entretanto, a argumentação dá mais liberdade ao autor de explorar o tema fora do proposto. Exatamente. O que isso quer dizer? É na argumentação que é a hora de vocês fazerem referência. Se vocês forem fazer. Não recomendo, mas é na argumentação. Para a semana que vem, eu vou escrever uma argumentação para a gente discutir junto, para vocês verem um exemplo de como eu faria essa argumentação. E daí eu queria que vocês me dessem alguns exemplos. Então, gente, marquem lição de casa, porque agora eu vou começar a passar lição de casa. Vocês vão escrever essa redação para mim para a semana que vem, quem puder. Certo? Então, peraí, André, já te passo a palavra. Quem puder, gente, escrevam.
mandem no grupo, mandem por e-mail pessoal para mim. Gente, ó, eu aceito até e-mail se vocês me mandarem, mas mandem para mim, certo? Seja no grupo, seja pessoal, seja no e-mail, seja por carta. Se quiserem meu endereço para mandar carta, pode mandar. Se quiserem, sei lá, fax, eu arranjo uma máquina de fax para vocês, gente, mas me mandem, certo? Pode falar, Andrômeda. É que eu gostaria de saber se o senhor vai Até quarta que vem, Adriana. As Pode falar, redações, pode o senhor vai corrigir elas? Corrijo todas. Certo. Então, se o senhor não me der 1000, eu vou reclamar de ti, viu, pro pessoal da minha escola, tá? Se eu não te der, mas se eu não te der 1000, é porque você não mereceu os 1000. Você vai dizer que eu não mereço? Não, tudo bem, professor Matheus, tudo bem. Vai ficar guardadinho no coração, viu? Oh. No coração. Não, mas brincadeira, viu? Eu tenho certeza que todo mundo aqui consegue o 1000 na redação. Não, eu tenho certeza absoluta. Só pelo nível que vocês escrevem, porque a galera aqui escreve muito bem. Certo. Então, gente, ó, quem quer ler o próximo? Eu posso chamar alguém? João. Lucileide, lê você e depois lê o João, certo? Boa noite. Boa noite. Lembrar sempre que expor fatos não é argumentar, é listar ideias, por mais pertinentes que elas sejam. A discussão do tema não faz um texto ser dissertativo, argumentativo. Sim, o que isso quer dizer, gente? Não adianta você ir e vomitar informação no texto. Não adianta você ir citar tudo do texto de apoio na argumentação. Vocês têm que estruturar a argumentação para que faça um ponto de vista. A galera fala, no Enem você não pode pôr a sua opinião. Você pode e você deve pôr a sua opinião no Enem. Você tem que pôr a sua opinião no Enem. Só que você tem que estruturar de um jeito que os argumentos favoreçam a sua interpretação. É isso que vocês têm que fazer. Por exemplo, eu não posso chegar falando dados de IBGE, eu não posso ficar citando a galera, eu não posso citar 1974, não posso citar aí o robô do Asimov, não posso citar o Hubert Glasgow do Minimal Self, eu não posso citar nada sem que isso seja pertinente ao que eu quero, ao ponto de vista que eu quero colocar. Pode falar, Marcelo, por favor. E se eu meter o famoso a existência precede a essência do Sartre do nada no meio da redação? O argumento coringa que todo mundo usa. Você pode muito bem fazer isso, mas a pergunta é, você deve fazer isso? Com todo respeito, um minutinho de silêncio. Todo mundo sabe que o maior argumento de todos os tempos é: li meu Facebook ontem, às 11 horas da noite. Esse é o melhor argumento de todos os tempos, gente. É o melhor. Põe na redação. Mas a questão do ser precede a essência. Você pode meter, sim. Se você conseguir argumentar ele certinho, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem. Vocês podem usar a referência que vocês quiserem. Só que vocês têm que organizar ela certinha. Marcelo, eu vou te passar um desafio aqui agora, já que você mandou essa. Como que você argumentaria isso? Como que você meteria essa no meio na argumentação desse tema? Calma aí que aí é complexo. A minha explicação da existência precede a essência, ela parte de um princípio ontológico. Já vou confundir tudo, vai embananar tudo. Então, e aí? Tirar a explicação ontológica do nada para falar não vai casar muito bem. Não usem, família, não dá certo. Não usem. Não. É mais fácil encaixar um Bauman, né? Mais fácil encaixar um Bauman. Os tempos são líquidos, nada é feito para durar. O professor Marcelo ele fez uma
Isso! Ninguém citou ele, mas você citou. Ah! Boa! Pessoal, alguém. Todo mundo acho que deve. Todo mundo acho que já deve, ter ouvido pelo menos já falar deve ter ouvido falar. dessa figura que é o Bauman. Vocês sabem de que ele tá falando, gente? É o cara da Zygmunt modernidade líquida. Bauman, hein? Zygmunt Bauman. É o cara da modernidade líquida, que fala que agora, tipo, agora, depois com a industrialização, com a globalização, as coisas não foram feitas para durar. Seja material, seja interação humana. Então, tipo, por cima, a gente resumindo porcamente o que ele fala. É isso. Então, isso, gente, é o maior argumento coringa que alguém pode fazer numa redação do Enem. Então, galera, eu vou trazer ele na próxima aula para a gente comentar, porque eu queria sempre falar dele, eu sempre gosto de falar. E obrigado por já trazer esse gostinho para a próxima aula, professor Marcelo. Basílio, vamos fazer solta a voz. vamos fazer duplinha, ó. Eu vou cantar uma bola aqui, que é um novo autor, ele tá vivo. O Bauman morreu em 2017, mas é muito contemporâneo. Um novo autor que está super em moda, se está em redação, é o Byung-Chul Han, o autor do Sociedade do Cansaço, No Enxame. É um outro autor que está vindo bem em moda para as redações, tá? Então, vou deixar aqui a dica para vocês. Como que é? Byung-Chul Han, vou mandar o nome no chat. Ele é um sul-coreano, ele é professor da Universidade de Berlim, pesquisa Heidegger, e o livro mais famoso dele atualmente é um que se chama A Sociedade do Cansaço. Ah, eu achei ele aqui, já Byung-Chul Han. Boa! É. Matheus? Oi, pode falar, Basílio. Pode falar. Vocês já estão argumentando? Não, a gente vai argumentar na próxima aula, só estou introduzindo só. Ah, tá. Certo? Certo. Gente, então, enquanto a Alice está sendo preparada aqui, não saiam ainda. Vamos encerrar a aula por aqui agora. Vamos passar 2 liçãozinhas de casa para vocês. Além do simulado amanhã, gente, não esqueçam. Simulado amanhã. Compartilhar aqui. Vou pedir também para a Hortência, se puder, mandar aqui o link da nossa pesquisa, família. A gente está passando uma pesquisa relativa ao curso de ansiedade. A gente reformou o curso de ansiedade, a gente queria saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando. A gente incluiu novos vídeos, a gente incluiu novos baús. E aí, por favor, a pesquisa vai ficar aberta até amanhã de manhã. Eu vou pedir para a Hortência passar aqui e amanhã a gente manda o link de novo. Vai ser muito importante a opinião de vocês, tá? Por favor. Sim, gente. A opinião de vocês conta muito, gente, porque é para vocês isso. Entende? Então, tipo, é para vocês. Tudo que a gente está fazendo aqui, galera, é para vocês. Então, a opinião de vocês vale muito, 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 muito. Vamos lá, galera. Vamos comentar aqui agora, rapidinho, só por cima, assim, dos nossos alunos que se destacaram bastante nesse documentário. Eu não vou compartilhar essa planilha agora, por causa que... Por que não? Vocês vão ter... Todos vocês vão ter um retorno individual amanhã, inclusive. Eu vou mandar e-mail para todo mundo falando da correção, falando das notas, se alguém tiver alguma dúvida. Entende, gente? Então, vamos lá. Vamos deixar aqui nossas menções honrosas a Larissa Silva de Souza Xavier, a Gabriela Fernandes Tavares da Silva. Vamos também para a Slaine. Menções honrosas essa, galera. Slaine. Essa daqui eu vou deixar um pouquinho para você que é para o final. Para o Basílio. Para a Vanessa. E para a Maria Eduarda, nossa querida Madu.
Agora, gente, eu quero anunciar aqui o top 2 de cada um de vocês. Ah, Gustavo, calma aí, é verdade. Deixa eu ver aqui, porque você foi bem, eu esqueci de te chamar. Calma aí. Calma aí. Gustavo. Você fez? Ah, fez sim, tá aqui. Certo. Sim, gente, o Gustavo também. Só que o Gustavo eu vou ter que mandar um e-mail para ele falando da redação. Mas você foi bem, sim. Não se preocupe, vocês todos receberão isso amanhã. E agora o nosso top 2. Terceiro lugar, nós temos a nossa querida Águida. Por favor, Águida, se você conseguir se manifestar, só mandar um joinha aqui ou no chat. Parabéns, você mandou muito bem. Muito, muito, muito bem. Segundo lugar, nós temos... Deve estar dormindo. Nós temos a Edriana. Parabéns também. Exatamente. Parabéns. E agora, em primeiro lugar, eu gostaria que a pessoa que conseguiu o primeiro lugar, ela se manifestasse um pouco mais. Um pouco mais de, tipo, clamor, assim, sabe? Eu queria que ele pelo menos ligasse um pouco a câmera, ou ligasse o microfone para falar um pouquinho, mas meus parabéns, Manassés, por ser a pessoa que mais se destacou no nosso primeiro simulado. Uma salva de palmas, gente. Por favor, você quer ligar a sua câmera, o seu microfone para falar um pouquinho? Por favor. Parabéns. Gente, parabéns a todos. Parabéns a todos. Ah, não, tudo bem, Manassés, mas parabéns, viu? Amanhã, gente, vocês vão receber, sim, todos vão receber a devolutiva, todos vão ver a correção que eu fiz, todos vão entender. E algumas pessoas, eu comentei algumas coisas sobre a redação e que depois eu quero comentar um pouco individualmente com elas. Certo, pessoal? Então, gente, esperem só um minutinho da lista de presença. E, novamente, parabenizar o Manassés. Certo, certo, certo. Então, gente, novamente, parabéns a todos que fizeram. Parabéns a todos que tentaram, que se desafiaram. Amanhã teremos mais um. E eu quero um engajamento. Gente, vocês foram muito bem, gente. Sério. Muito, muito bem mesmo. Principalmente essas pessoas que eu falei. Eu espero ver nomes novos lá, tipo do João Braga, da Andrômeda, da Maria Esther. Eu quero mais gente lá. Eu vou passar a lista agora, Ícaro. Então, gente, novamente, obrigado a todos que se desafiaram. Obrigado a todos que participaram. E agora, rapidinho, vou passar a lista aqui para a gente fazer a chamada. E eu só quero reforçar uma coisa, gente. Amanhã teremos o nosso simulado, o segundo simulado. E, pessoal, novamente eu vou reforçar. Não usem chat GPT. Não usem inteligência artificial. Eu sei quando vocês usam. Certo? Eu sei quando vocês usam. Não usem. No Enem vocês não vão poder usar. Aqui vocês também não podem usar. Certo, pessoal? E quando vocês usam a inteligência artificial para fazer as imagens, e aí? Pode ou não pode? Mas a gente já passou. Chato! Chato!
É. Desculpa a brincadeira, Andrômeda. Ai, ai. Eu sei, eu tô brincando. Gente, ó, a aula de hoje, ela acabou um pouquinho mais cedo do costume, porque eu gosto de ficar até às 10 mesmo. Só que como esse é um tema muito denso, pra gente não se sobrecarregar, pra gente não queimar cachola, não queimar miolo, eu acho que a gente pode, tipo, tá aqui a chamada, não se preocupa, a chamada está aqui, galera. Respondam. Ó, está aqui. Assinem, que é muito importante, pessoal. Temos 13 assinaturas. Temos 42 pessoas. Assinem. Então, Manassés, parabéns. Você foi muito bem. Parabéns ao top 3, parabéns aos mencionados, parabéns a todos que fizeram. E parabéns principalmente aos que fizeram a redação. Não vai ter sorteio, por causa que a gente já está dando muitas notas essa semana, especialmente por causa do simulado. Pode falar, Basílio. Matheus, Solta a acho que voz. inteligência artificial pode tornar algumas pessoas burras. Eu não gosto desse termo. Sou monopolizado, principalmente se for fazer. Achar que. Porque a gente não tem como, não dá para usar inteligência artificial, como disse isso, falando sério, não. A gente não pode usar na prova, sabe? Imagina eu concorrendo com uma pessoa, se fosse quando fiz o vestibular para FAAT, para tentar em direito na São Francisco, aqui na minha região, tentando uma bolsa de estudo com uma pessoa que pode usando a inteligência artificial para fazer uma redação. Basílio, mas ó, eu vou te falar uma coisa, mano. Uma coisa seríssima isso. Uma pessoa qualquer, assim, por mais mal que ela escreva, a redação dela sempre vai ser melhor. A redação dessa pessoa sempre vai ser melhor. Madu, quer complementar o que eu falei, Madu? Pode falar. Eu ia perguntar em relação aos mapas mentais da Segunda Guerra que a gente fez. Quando que vai sair quando que vocês vão corrigir? Até quando é para enviar também? Porque até amanhã. Tá bom. Pode enviar até amanhã, a gente vai dar a devolutiva na aula da professora Iê. Certo, obrigada. Não, assim. Você quer até hoje, corri para enviar hoje. Não, mas não esquenta. Tipo, é bom enviar o mais cedo possível. Mas fica tranquilo. Certo. Então, só comentando aqui, Marister, é que eu não gosto do termo porque ninguém, gente, ninguém, por mais assim que a pessoa seja, ninguém é burro. As pessoas se fazem de burras, mas ninguém é burro. Eu diria que, não, isso é verdade, tipo, algumas pessoas, elas fazem questão, assim, mas, tipo, ninguém em si é burro. Porque a pessoa, ela como eu posso dizer? Ela vai ficar acomodada a usar a inteligência artificial. E isso é um problema. A acomodação da pessoa, tipo, não vou usar, tipo, não vou mais pensar porque eu tenho o ChatGPT. Isso acomoda a pessoa, isso faz a pessoa ficar preguiçosa na hora de pensar. E pensar, gente, é o que faz a gente viver, né? Pode falar, Ministério. É exatamente o que eu falei, se cabe muito bem dentro do termo leiguice ou leigo, porque as pessoas acabam se acomodando com o que é mais fácil e deixam de se acostumar ou de treinar com o que é mais difícil e com o que pode render mais resultados futuramente. É porque o leigo, quando a gente fala de leigo, a gente fala de uma pessoa que não é especialista, né? Então, tipo, por exemplo, eu sou leigo no assunto de história, eu não sou especialista. Posso dar minha opinião? Posso, mas a minha opinião, às vezes, ela não tem força nenhuma, justamente porque eu não tô nesse meio. Então, tipo, eu sou um leigo
de história. Quando a gente fala... deixa eu já parar de gravar, gente, senão... Então, quando a gente fala